Muito boa noite, bem-vindos ao Orson 96, toda quinta-feira, 21h30 no DF. É uma satisfação chegar até você e podermos novamente trazer aqui a sua apreciação, conteúdos de amigos de todo o Brasil e fora do Brasil, trazendo a contribuição de seus estudos, de suas pesquisas, de seus legados. É uma importância muito grande porque divulgamos o Espiritismo, chegamos até o coração de muitas pessoas que podem estar enfrentando momentos difíceis, e esse é o objetivo mesmo: divulgar o Espiritismo, levar esperança, levar paz aos corações. Como os amigos têm acompanhado, eu tenho divulgado bastante, tenho feito entrevistas, também com autores de livros novos, de lançamentos que vão sendo apresentados pelo movimento espírita, pelas editoras, o que naturalmente abre ao nosso coração uma alegria enorme, dada a grandeza que esses conteúdos apresentam para todos nós. É sempre uma satisfação. Hoje temos aqui a presença do Sidney Fernandes, amigo de longa data, dedicado escritor, palestrante, aposentado do Banco do Brasil e principalmente um grande amigo. Tem viajado bastante, está ligado ao Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, lembrando aqui a figura saudosa de Richard Simonetti. No último mês de outubro, nós nos lembramos dos 5 anos de desencarnação. Ele que desencarnou no dia 3 de outubro de 2018. Então, é realmente uma lembrança muito carinhosa aqui do Centro Espírita Amor e Caridade, onde o Sidney está ligado diretamente, de forma que nos sentimos muito contentes de tê-lo aqui conosco. Ele que está apresentando seu novo livro. Olha o título do livro: Jesus ou Cristo. Sidney, que é autor de outros 17 livros, o Jesus ou Cristo é o seu 18º livro. Você tem aí a relação dos livros: Reencontro, em sintonia com o amor, Ser feliz é uma arte, Ser feliz é uma decisão, Dr. Galton, restaurador de passados, Amor puro e verdadeiro, Luzes em Paris, Luzes no Brasil, Sob a luz que liberta, A felicidade tem pressa, Herdeiros de nós mesmos, De volta a nosso lar, Dr. Galton, construtor de futuros, Gabriele, um ponto de luz. Por quê? O Espiritismo responde. Dr. Galton, o escultor de novos tempos, porque o conhecimento liberta. São 17 obras anteriores e agora a 18ª obra, que é alvo aqui da nossa conversa, nesta oportunidade muito feliz. Então, é com alegria que trazemos aqui o nosso amigo Sidney Fernandes. Boa noite, Sidney, bem-vindo. Boa noite, Orson. Boa noite, caros amigos. Estou à sua disposição. Olha, com um acervo desse de livros que você já lançou aí, são 17, agora o 18º, é uma bela experiência como escritor, hein, Sidney? Sem dúvida. E Richard Simonetti, quando estava se aproximando do 65º livro, ele fazia particularmente comigo, na intimidade, esse comentário: olha, Sidney, nossa, eu me surpreendo de como eu cheguei a esta marca de mais de 60 livros. Ele acabou escrevendo 65 livros. E eu, modestamente, fico aí com o meu 18º. Eu já tenho mais 4 prontos. Estou terminando o 22º hoje. E eu dou graças a Deus por me dar saúde, discernimento e principalmente inspiração da parte dos mentores espirituais. Sidney, enquanto eu digitava aqui os seus livros, muitos deles eu conheço, nós já fizemos outros trabalhos, já tivemos oportunidade de valorizar muitos dos livros, mas me chamou a atenção aqui um que talvez eu não tenha tido oportunidade de ver, ou não me lembro, o livro número 6, Amor Puro e Verdadeiro. O que você diria desse livro, Sidney? Esse título eu retirei daquele filme Malévola, em que a atriz principal faz o papel de uma bruxa, daquele velho conto da Bela Adormecida.
E eu não vou dar um spoiler aqui, mas o final do filme é surpreendente. E para que a bela adormecida saísse do seu torpor e voltasse, entre aspas, à vida, ela precisa ser beijada por alguém que nutra por ela um amor puro e verdadeiro. E se você está pensando no príncipe, eu também me enganei. Então, é um livro, é um conto, é uma variação do conto original que me encantou. Eu recomendo às pessoas que assistam. Está saindo agora a continuação desse filme. E, na verdade, esse livro eu acabei escrevendo em homenagem às mães, às avós, às tutoras, aquelas que nutrem por nós o amor puro e verdadeiro. Agora, você acaba de lançar o seu novo livro, Jesus ou Cristo. Nós tivemos oportunidade de acompanhar o Sidney em algumas das palestras de lançamento aqui pela região. O Sidney esteve por aqui, lançou também em Bauru, no Centro Espírita Amor e Caridade, em várias oportunidades. O livro já está bastante conhecido, o livro está à disposição do público, Jesus ou Cristo. Bom, Sidney, eu vou lançar aqui a pergunta que é o próprio título do livro, Jesus ou Cristo. Tem diferença, Sidney? Eu quis destacar a situação de Jesus desde a sua infância. Ele que nasceu numa aldeia pobre, desconhecida da Palestina, e em volta dele havia muitos meninos com esse mesmo nome. O nome Jesus era muito comum naquela época. E ele não foi valorizado, ele simplesmente foi ignorado. E mais adiante, quando ele começou a fazer seus milagres, eis que chamou a atenção dos judeus, que estavam vendo nele, talvez, o Cristo anunciado pelos profetas. E dessa forma, ele estaria encarnando o indivíduo trazido pelo alto para salvar o povo judeu do poderio romano. E, além disso, de espada em punho, colocar o povo judeu, abre aspas, no seu devido lugar, isto é, na liderança de todas as nações do planeta. Como diria meu pai, eles caíram do cavalo, porquanto Jesus não tinha nada de agressividade, de violência, e eles decepcionaram-se quando viram que ele era a representação do amor, falando em paciência, calma, perdão, resignação, reconhecimento do inimigo como sendo um irmão, falando de Deus como uma criatura amorosa, não mais aquele ser superior que havia sido veiculado por Moisés. E a gente também não pode criticar Moisés, porque para poder conduzir o povo hebreu, um povo indisciplinado e violento, ele precisava realmente botar medo naquela gente. Mas Jesus veio, embora tenha dito que não tivesse vindo para destruir a lei, deu outra afeição para o Pai, considerando-o como um ser amoroso, paciente e que daria aos seus filhos tantas oportunidades quantas fossem necessárias. E eu estou me lembrando de uma live que eu acompanhei ontem, do Edmir Garcia, lá de Bebedouro,
E ele trouxe uma história assim da vida dele que eu vou passar a citar nas minhas palestras. Quando ele levou o filhinho dele para a natação e na primeira oportunidade todos deram barrigada quando deram o seu primeiro mergulho e pacientemente o instrutor fez com que todos subissem novamente e fossem tentando tantas vezes quantas fossem necessárias para aprender a mergulhar corretamente. E o Edmir faz essa metáfora feliz, dizendo que o Deus bondoso e misericordioso, propalado por Jesus Cristo, nos dá tantas oportunidades de mergulhar na carne que forem necessárias. Então, essa diferenciação entre Jesus e Cristo, na verdade, o Cristo incorpora-se ao nome de Jesus graças a uma pessoa muito conhecida sua, né, Orson? Que na estrada de Damasco levou um susto danado e, a partir dali, precisou rever os seus paradigmas. E graças a essa criatura, Saulo, que passou a assinar Paulo de Tarso, é que nós conhecemos o Cristo. Graças a ele que o cristianismo chegou até nós. Porque senão ficaríamos com aquele ser anônimo, obscuro, desconhecido daquela velha aldeia lá na Palestina e não saberíamos nem bem qual teria sido a sua mensagem. Sem Jesus, não haveria Paulo de Tarso. Sem Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, não existiria Paulo de Tarso. E sem Paulo de Tarso, nós aqui agora não estaríamos nem falando de Jesus. Impressionante, né, Sidney? E nós estamos aqui em novembro, próximos a dezembro. Dezembro, Jesus é lembrado, comemorado o seu Natal, apesar da exploração comercial com a data, que é uma data convencional, não significa realmente a data correta, mas isso é secundário, né? O importante é a sensibilidade que o Natal desperta em todos nós. E pegando o seu livro aqui, é muito oportuno citar o livro do Sidney nessa proximidade do Natal, porque todos nós nos sensibilizamos realmente com esses exemplos, comentados aqui, inclusive, pelo Sidney, e a gente percebe no livro do Sidney uma pesquisa muito ampla em torno do Cristo. O capítulo 1 aqui, que tem 3 subtítulos, Jesus ou Cristo, a visita de Jesus, Jesus o Divino Médico, a gente percebe uma ampla pesquisa que o Sidney fez. Sidney, como é que você se sentiu aí nessa pesquisa efetuada para escrever o livro, ou mais propriamente o capítulo? Na verdade, Orson, eu me surpreendi com muitas coisas que eu fui aprendendo e nós encontramos ali informações preciosas, como, por exemplo, o momento em que Jesus praticamente desaparece do conhecimento, dos comentários das pessoas. Os desmandos inquisitoriais acabaram por anestesiar a consciência do povo e da intelectualidade, a ponto de passarem a repudiar, com concepções negacionistas, tudo que se relacionava com a divindade, devoção, Jesus e com o próprio Deus. O pensamento deles, Orson, era mais ou menos assim. Se as religiões ocidentais da época que torturaram, roubaram e mataram haviam sido originadas de Jesus, o cristianismo seria uma farsa. Graças ao Evangelho segundo o Espiritismo, nós revivemos os ensinamentos morais de Jesus.
ressaltando o aspecto religioso do Espiritismo, sem ritos, sem rezas, sem ofícios, sem oficiantes, que acabam por explicar os porquês da existência humana. E ele nos convida ao empenho e ao esforço da nossa renovação. Então, de uma certa forma, Orson, quando falamos em Jesus, nós temos que lembrar, a história nos conta, e Emmanuel confirma isso. Eu estava lendo agora de manhã um texto veiculado pela UOL, mostrando algumas semelhanças de seres que antecederam Jesus. As suas mensagens eram muito parecidas com a de Jesus. E é bem fácil de se explicar. Jesus providenciou, 6.000 anos antes da sua vinda à Terra, a encarnação de dezenas de profetas, missionários, para orientar os homens. E gradativamente o homem está melhorando. Gradativamente, alguém pode estranhar que no momento atual ainda tenhamos guerras, tenhamos dissensões. Se formos olhar para o passado, Orson, crueldades, torturas, execuções aconteciam em nome de Jesus e do próprio Deus. E eu diria que nós estamos um pouco melhores, o mundo está um pouco melhor. E passando por aquela época em que o cristianismo se tornou a religião oficial, quando Constantino adotou como religião oficial, nós chegamos agora. Eu tenho acompanhado aí muitas igrejas que estão, assim, surpreendentemente, trazendo novas ideias. Estive aqui numa igreja que fica aqui nos fundos da minha casa, fui assistir a uma preleção de uma psicóloga, e qual não foi a minha surpresa quando o sacerdote, ao final, disse claramente que ele estava muito feliz que a religião estava se aproximando da ciência. Ora, Orson, falar isso no século XIX seria um sacrilégio. Então, nós temos visto aí muitas colocações históricas, muitas descobertas de documentos que colocam Jesus assim no centro das atenções mundiais. Embora ele não seja conhecido, não seja seguido em muitas partes do mundo, não é de se estranhar, porque aqui no Ocidente nós também conhecemos Jesus e não o estamos levando a sério ainda. É verdade, Sidney. Realmente nós temos que convir que nós ainda não seguimos como deveríamos. Mesmo nós que nos dizemos cristãos, deixamos a desejar, considerando aí a excepcionalidade desse espírito que esteve conosco e que conduz o planeta com tanta sabedoria, com tanto amor. Sidney, inclusive, o recente episódio da guerra, né, traz ao nosso coração um lamento, né, porque justamente naquela região onde ele esteve, uma nova eclosão de guerra, é muito triste para a história da humanidade isso. Semana passada eu vi uma reportagem que foi desenvolvida exatamente na região em que Jesus nasceu e viveu, lá em Nazaré. E é triste realmente que aqueles lugares ditos sagrados, embora nós espíritas não tenhamos essa consideração, mas temos que ter respeito, temos que ter a nossa consciência histórica de quem passou por ali. E
a gente se emociona, né? Quando, por exemplo, eu vou ao túmulo de Kardec. Não é que eu vou lá me ajoelhar e pedir alguma coisa para Kardec, mas ele passou por ali, todos os endereços de Paris por onde Kardec viveu, trabalhou, as dificuldades que ele enfrentou. Porque a gente tem uma mania, viu, Orson, de achar que esse pessoal que convivia com Jesus ou vivia com Kardec, que a vida deles era tranquila, era uma moleza. O pessoal não sabe as durezas que passou Maria de Madalena, Marcos, as incertezas dele, as perseguições por que passou Paulo de Tarso. Nós devemos o Evangelho de Lucas a Paulo de Tarso. Ele estava preso, chamou Lucas, o seu seguidor maior, seu companheiro, e externou a Lucas o desejo que ele teria de que fosse feita uma biografia o mais fiel possível da vida de Jesus. Ele disse para Lucas: olha, eu não vou conseguir fazer isso. Estou preso aqui, daqui a pouco vou ser executado. Você vai fazer isso. Mas como eu não convivi com Jesus, eu tenho poucas informações sobre Jesus. Vá a Éfeso, procure a mãe de Jesus, Maria, que está lá aos cuidados do apóstolo João. E a partir dali ele passou a escrever, ele recebeu inclusive um patrocínio para poder escrever o Evangelho de Lucas, um patrocínio romano, um sábio romano. E ele, no Evangelho dele, você vai encontrar muitas coisas, por exemplo, a natividade, a parábola do bom samaritano, que não estão nos outros evangelhos. Graças ao empenho de Lucas, seguindo as orientações do seu mestre Paulo de Tarso. E graças a ele, que ele escreveu também os Atos dos Apóstolos. Então, nessas pesquisas mencionadas por você, Orson, Sim. a gente vai tendo a felicidade de tomar conhecimento de muitos fatos valorosos, importantes, fundamentais mesmo, para que cheguemos hoje com a mensagem do Cristo. Não apenas do humilde filho de carpinteiro, que nasceu destinado a uma certa obscuridade, mas o Cristo não. O Cristo foi ressaltado, destacado, foi expandido por Paulo de Tarso, e a partir daí ele passou a ter contornos de universalidade. Muito bom, Sidney. É importante você citar isso do sacrifício e da vida difícil que esses nomes importantes, inclusive Maria, né, ver o seu filho sacrificado, torturado e morto, aquele que era a expressão máxima da bondade, do amor ao próximo, não foi nada fácil para eles, né? E conhecer esses fatos através de uma pesquisa, como você disse, conhecer esses fatos valoriza, faz a gente ver ângulos que antes não tínhamos conhecimento. E o mesmo se aplica ao próprio codificador da doutrina espírita. Você citou Kardec aí, aliás, o seu capítulo 2 é destinado ao espiritismo, inclusive com uma entrevista com Allan Kardec. A personalidade de Kardec ainda continua sendo, e principalmente o seu trabalho, um ilustre desconhecido. As pessoas não fazem ideia do sacrifício, do empenho, da dedicação que esse homem deu para tornar possível a codificação espírita nos parâmetros que temos à disposição hoje. Olha, essa entrevista com Allan Kardec, para mim, foi uma coisa muito gratificante. Ela surgiu realmente por inspiração dos mentores espirituais aos quais eu dou muito trabalho, e eles
deram realmente uma inspiração. E eu posso lhe assegurar, Orson, e você deve ter lido essa entrevista, você não vai encontrar ali nada que Kardec não tenha efetivamente dito. Eu não inventei nada. E ali mostra a dificuldade que Kardec teve. E eu estudei um pouquinho mais de Kardec para escrever o livro Luzes em Paris, que ele é personagem do meu livro. Eu fiquei encantado de ver alguns relatos, principalmente da sua primeira biógrafa e tradutora, uma inglesa que traduzia os artigos e os livros de Kardec para o inglês. Ela dizia da intimidade de Kardec, uma pessoa séria, circunspecta. Segundo ele, ela nunca ouviu dar uma gargalhada, mas era uma pessoa muito afável, que sabia receber as pessoas com muito carinho, com um chazinho. E eu coloco isso no livro. O repórter que atravessa uma ponte ali nas imediações do Louvre e depois pega o caminho em direção à casa de Kardec, ele fica encantado com Kardec. O engraçado é que quando o repórter chega lá, Orson, a primeira coisa que Kardec diz para ele, olha, não me toque no assunto de João Hus, porque isso aí vai dar problema. Porque se eu falar de João Hus, eu vou automaticamente estar incriminando a Igreja Católica da morte, da minha morte numa vida anterior. E eu não quero confusão. O meu intuito agora é a pacificação. O repórter se surpreendeu, mas não era isso que o repórter queria, né? O repórter queria mesmo que ele falasse da doutrina. E as perguntas que o repórter faz estão contidas, as respostas estão contidas nas biografias principais de Kardec, no Obras Póstumas. E eu repito, Orson, nada do que está ali dá a impressão que eu dei uma inventada, uma melhorada ali. Não, aquilo ali é Kardec puro. As palavras são dele mesmo. Né? Para você que está nos ouvindo, vejam só, nós estamos falando aqui do novo livro do Sidney, Jesus ou Cristo, e também o livro traz um capítulo específico sobre Allan Kardec, e como ele acabou de dizer aqui, uma entrevista com Allan Kardec, entre outros subtítulos que estão dentro do próprio capítulo. É uma obra que nós queremos indicar muito. Eu gosto muito quando tem um livro novo, e conheço o autor, de fazer entrevista, porque isso valoriza o esforço continuado de tantos amigos que se empenham nessa divulgação do Espiritismo. E o terceiro capítulo aqui, o Sidney destaca a transição regenerativa, com dois subtítulos, Missionários do Bem e Sublime Transição. É o momento que nós estamos vivendo, mas temos em mãos aí o Evangelho do Cristo e a lucidez de Allan Kardec. Kardec que faz parte desse exército de trabalhadores vinculados diretamente ao Cristo, que nós temos a oportunidade de conhecer através das obras da codificação. Sidney, eu fico imaginando aqui que as pessoas que estão nos ouvindo vão querer adquirir o livro, principalmente as pessoas de mais distantes no continente do Brasil. As pessoas próximas, muitas já adquiriram nas palestras, tiveram oportunidade do autógrafo em lançamento, mas para as pessoas mais distantes, Sidney, qual o melhor caminho para adquirir o livro? É fazer um contato com a editora SEAC, aqui de Bauru, Sim. para que ela tenha um site próprio de venda, mas eu posso fornecer o telefone do centro e da própria livraria SEAC, em que as pessoas... Oi? Nós temos aqui o site da editora, que você poderá acessar, e no próprio site o livro está à disposição para você adquirir.
Mas é Isso. interessante também, né, Sidney? É interessante fornecer um contato telefônico, principalmente com a facilidade do WhatsApp hoje em dia, do contato imediato, simultâneo, de resposta rápida, porque muitas pessoas se beneficiam disso. Qual telefone nós podemos fornecer? Esse... Bem, eles podem falar diretamente com a nossa livraria, que está ligada à editora, pelo telefone 14 3366 3212. Mas eu vou tomar a liberdade de colocar o meu WhatsApp à disposição, porque às vezes a pessoa pode ligar no horário em que a livraria esteja fechada ou não consiga falar, e a pessoa tem que ter, vamos dizer assim, um caminho livre para poder conhecer os preços, saber que há preços adequados para clubes de livros. Quando se trata de uma instituição que compra mais de um volume, os preços também são bem acessíveis. Então, eu vou fornecer o meu WhatsApp, que é Repete o da livraria primeiro, Sidney. 3366 14 14 3366 3212. 3212. E o Isso. WhatsApp do O Sidney. WhatsApp, Pode falar o seu WhatsApp, Sidney. vou fornecer o meu WhatsApp, porque Sim. aí eu encaminho a pessoa, converso com ela e já encaminho lá para o Renato ou então para o Sim. Hilário. É bem simples, dá a impressão que é um telefone fixo. É mesmo um telefone fixo, mas não é para conversar comigo, é para usar como WhatsApp. É o 14 3223 1948. 3223 1948. Eu vou projetar na tela aí, você confere ver se está correto. Inclusive, eu vou colocar o seu nome aqui na frente para a pessoa saber que vai falar diretamente com você, no contato para informações, convite para palestras e, inclusive, para aquisição da obra. Vê se está correto, Sidney. Tá tudo certo. O Então, aí 14 está. 3366 3212 é o da Livraria Espírita, a pessoa vai falar com o Hilário. E o WhatsApp meu, 14 3223 1948. Você está achando que esse 948 é o ano que eu nasci, né, Orson? Eu sempre soube. Não tem, né? Como esconder, né? Coloque, por gentileza, Orson, também o meu e-mail, Deixa eu colocar que aqui, porque eu posso reencaminhar imediatamente para o pessoal lá da editora. É eu, também 1948. deixa eu pôr aqui. Vamos fazer um outro banner aqui. E-mail, e-mail, vamos lá. E-mail 1948. @uol.com.br. Muito bem. Aí está também o e-mail do Sidney. Deixa eu pôr dois pontos aqui, senão a pessoa vai achar que faltou dois pontos aqui na frente do e-mail. É importante a gente fazer o serviço completo, né? E bem feito. Eu preciso ver qual que é o seu signo, você é bem perfeccionista, viu? Olha lá, e-mail 1948@uol.com.br. Ô, Sidney, esse e-mail pode ser usado também para te convidar para a palestra, não é? Opa, pode sim, com o maior prazer. O Sidney tem viajado bastante, fazendo palestras, e inclusive levando os livros. Isso é muito importante, você faça contato. O Sidney está sempre à disposição. Esteve por aqui recentemente, mesmo de longe, ele tem ido para outras regiões do país. Isso é muito importante, porque abre uma perspectiva aí. Então, aí está o telefone da livraria e o WhatsApp pessoal do Sidney para informações ou aquisição da obra. E vale dizer, né, que o Sidney é autor de outros livros, como nós mostramos aqui agora de pouco. É interessante a gente projetar, porque são muitos livros, e tem algumas curiosidades que eu vou aproveitar aqui que nós estamos conversando com o Sidney, porque, Sidney, quando eu estava digitando aqui, eu vi que você fez 3 títulos ligados ao Dr. Galton. É muito interessante esse detalhe, hein? Dr. Galton surgiu também de uma inspiração
E engraçado que o meu personagem tem um consultório em Porto Alegre. E lá em Porto Alegre tem o Dr. Galton também. E de vez em quando ele é procurado lá, né? Mas não, parece-me que a especialidade dele é outra. O meu personagem é psiquiatra. E Dr. Galton, o pai dele, também médico, é muito amigo. Ele estudou junto com Brian Weiss e conseguiu, assim, fez uma indicação para que o filho fizesse um estágio na sua clínica lá em Miami. Você sabe, né, Orson, que o Brian não era reencarnacionista. Sim. Tornou-se graças ao depoimento dos seus pacientes. Pois bem, com o Dr. Galton aconteceu a mesma coisa. Quando ele atendeu a uma situação bem complicada de um sitiante lá de Wisconsin, nos Estados Unidos, ele encantou-se com a possibilidade da existência de várias vidas. Interessou-se pelo assunto, foi atrás de bibliografias, lendo inclusive Hernani Guimarães Andrade. De volta para o Brasil, ele encontrou um outro médico, o doutor Constantino, um pediatra espírita de Sete Costados, que deu a ele a coleção André Luiz, as obras de Kardec, as obras de Richard Simonetti. E Dr. Galton passou a ver, a atender os seus pacientes com outros olhos, a ponto, inclusive, de, em algumas situações em que ele identificava muito mais a necessidade de um acompanhamento, de uma assistência espiritual do centro espírita que ele passou a frequentar, ele mandava devolver o dinheiro da consulta, dizendo: olha, esse assunto não é comigo, mas eu vou trazer, vou encaminhá-lo para conversar com a pessoa que vai ajudá-lo. E mandava lá para o centro espírita, para o Constantino. Mas, a partir dali, enfileiraram-se os casos com o Dr. Galton, e o livro fez um sucesso tão grande que a editora não me deu sossego enquanto não escrevesse o segundo e o terceiro volume do Dr. Galton. Então, nós tivemos O Restaurador de Passados, depois tivemos o Dr. Galton, Construtor de Futuros, e depois, mais recentemente, tivemos O Escultor de Novos Tempos. É uma coisa curiosa, viu, Orson? Porque volta e meia alguém da editora recebe uma ligação da pessoa querendo o telefone, o consultório do Dr. Galton, sabe? E aí a gente tem que explicar, né, que se trata de um personagem fictício, Muito mas bom, ao Cida. mesmo tempo que representa grandiosos personagens que precisam receber a nossa gratidão pelo empenho que eles têm de trazer alívio às nossas dores. E Galton vai além da assistência material, física. Ele agora está ombreado, está escudado nas obras de Allan Kardec, de André Luiz, de Richard Simonetti, de Divaldo Franco. Obras essas que, lendo, por exemplo, as 400 obras psicografadas por Chico Xavier, dão ao médico condições para ter um discernimento maior no seu diagnóstico, coloque-se, inclusive, em condições de receber inspiração do alto. Isso tudo em torno de uma expressão de André Luiz, do livro Libertação, que, em dado momento, quando ele está prestando assistência à Margarida,
ele diz mais ou menos assim: ah, se os médicos orassem. E eu digo no livro que, graças a Deus, os médicos começaram a orar. É verdade isso. A gente tem encontrado, tem tido a oportunidade de dialogar com vários amigos que são médicos, né? E que valorizam a fé e a oportunidade de buscar assistência. Ô Sidney, mas voltando ao o seu recente lançamento aqui, Jesus ou Cristo, o alvo da nossa entrevista, a motivação desse encontro para divulgar o trabalho junto aos nossos telespectadores e considerando também, né, como já dissemos, a proximidade de Natal e lembrando a figura excepcional do Mestre de nossas vidas, eu gostaria que você se dirigisse ao telespectador, já quase concluindo a nossa conversa, mas para dizer do sentimento que vai na alma ao lançar um livro que fale diretamente de Jesus ao coração humano, considerando as lutas em ocorrência no planeta e mesmo as lutas individuais de todos nós, diante da magnitude da mensagem e a fragilidade que todos carregamos interiormente, e depois de ter feito uma pesquisa, ter aliado a pesquisa histórica de Jesus ao pensamento lúcido de Allan Kardec, publicando um livro pela editora SEAC de Bauru, o que lhe vem à mente nessa proximidade do Natal, que Jesus vem à tona novamente, com mais força, com mais expressão, o que te vem à tona dizer aos nossos telespectadores nesse momento de conflito mundial, de desesperança em muitas pessoas e da necessidade de espalhar a esperança e o conforto trazido pelo Evangelho? Sabe, Orson, nós temos que efetivamente lembrar que, embora, como você destacou, a data não corresponda exatamente à data em que Jesus nasceu, nós temos que entender que o exemplo dele nos faz lembrar das suas parábolas, de todos os ditos do Evangelho, e, de uma certa forma, chama-nos à responsabilidade de nos aproximarmos dele na chamada data magna da cristandade. Não é admissível que o verdadeiro cristão deixe de sensibilizar-se neste momento em que nós vamos comemorar o aniversário de Jesus. É inadmissível que a gente não comemore da maneira como Jesus espera que a gente comemore, estendendo a mão para uma cesta básica, se for possível, fazer uma visita, principalmente a asilos em que velhinhos não recebem mais visitas dos seus familiares. Que a gente se inspire no Natal, buscando orar em favor, como diz Emmanuel, não apenas em favor das vítimas, mas também em favor dos algozes que não sabem o que fazem. Nós temos que aproveitar o Natal, quando esse clima maravilhoso nos é trazido de volta. E relembrando Richard Simonetti, ele conta a história de 3 velas. As 3 velas numa igreja que, na verdade, estavam bruxuleantes, estavam, na verdade, quase apagando. E exatamente por causa que a finalidade da vida delas não estava sendo cumprida. E uma delas, que estava ali quase apagando também,
eis que ela, desacorçoada, dizendo claramente que ela estava apagando porque os homens não cuidavam dela. Os homens estavam relegando para o plano secundário a sua mensagem de paz e estavam, infelizmente, guerreando. A segunda vela, da mesma forma, passou a dizer que ela estava muito triste também, porque estava faltando a ela o oxigênio da atenção das pessoas para com o amor, para com a religião. E a terceira vela, a vela que ligaria os homens à espiritualidade, também estava se apagando. Mas eis que entra nessa igreja, entra uma criança portando uma vela. E eis que essa criança, a partir do momento que entra, com a sua vela acende as outras três. E dizendo claramente: não se preocupem, eu estarei aqui para reacender as suas velas. E a criança a gente já sabe quem é, né, Orson? É a criança que representa Jesus, com a vela da esperança. Por isso, neste Natal, nós sabemos que vai ressurgir a vela da esperança. Com todas as trevas porque estamos passando no mundo atual, nós vamos encontrar, sim, forças, ânimo para acender todas as velas dos nossos corações. Eu convido você, meu caro ouvinte, meu caro seguidor, para que, neste mês de dezembro, faça a sua oração, frequente a sua igreja, leve a sério a sua religião, mas não se esqueça de praticar aquilo que Jesus nos trouxe como exemplo e nas suas orações, nos seus sermões. Vamos participar de campanhas beneméritas, vamos aí encabeçar listas de compras de cestas básicas para as pessoas mais humildes. Vamos fazer aquela visita que a gente estava protelando há muito tempo e deixando para lá todas as mágoas do passado, para que a gente possa efetivamente ter um Natal feliz com a família, com uma comida diferente, com a união das pessoas, mas na certeza de que outras pessoas estão tendo um Natal um pouco melhor também. A gente não pode confundir a grandiosidade do Natal somente com comida, com bebida e coisas fartas. Temos que, acima de tudo, ter Jesus em nossos corações. Mas pessoa de barriga vazia não consegue orar, não consegue frequentar uma religião, ela tem que dar um jeito na sua vida. E nós, cristãos de todas as escolas, temos que nos unir, principalmente nessa data. E quem sabe buscar inspiração nesse mês de dezembro, quando Jesus entra na nossa igreja interior com a vela da esperança, para termos um ano um pouco melhor, um pouco mais de aprendizado, um pouco mais de evolução. Muito bom, Sidney. Muito bom ouvi-lo e ter uma mensagem tão objetiva, tão fraterna aos nossos corações. Nós, os cristãos, você disse bem, de qualquer denominação religiosa, temos o dever de acender a esperança nos corações que estão conosco. Nós agradecemos muito a você, Sidney,
E ao ouvinte, telespectador, nosso objetivo aqui hoje foi exatamente exaltar a mensagem de Jesus com o livro novo que ele lançou. E você que está nos vendo, que está nos ouvindo, se quiser adquirir o livro, aí estão os contatos da livraria e o WhatsApp do próprio Sidney. Você pode tirar uma print da tela, fotografar ou anotar. Estão aí os dois telefones de contato para você adquirir esta obra recém-lançada e as demais do próprio autor que tivemos oportunidade de conversar. Sidney, muito agradecido pela oportunidade, por estarmos juntos aqui. Nós somos amigos há muito tempo. Saibam os telespectadores, nós convivemos muitas experiências já em comum. E é sempre uma honra receber o Sidney aqui. Um grande abraço, Sidney, um grande abraço a você que nos assiste. Nós estamos em novembro ainda, mas dado o assunto, nós já antecipamos, né? Que você tenha um Natal de harmonia e paz. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima semana com uma nova entrevista do Orson 96. Até lá!